E vamos falando com Cláudia Ribeiro, ela que é nutricionista e tem também uma formação em coach em emagrecimento. Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bacana, mas olha só, o que tem crescido muito nas pessoas? Uma grande preocupação com a sua saúde e o bem-estar. Mas para isso nós devemos ter muitas orientações que sejam condizentes àquilo e dentro de uma realidade. Hoje o coach em emagrecimento é uma busca e é uma matéria muito interessante. Isso, então está tendo bastante busca pelo coach de emagrecimento pela forma, a abordagem que a gente trabalha a nutrição junto com o coach, né? Então a nutrição trabalha os alimentos que o indivíduo vai comer e o coach, o comportamento dele, como ele vai comer esses alimentos, que é algo que influencia e muito no emagrecimento. Como que está o comportamento, então, dessas pessoas voltada ao coach de emagrecimento? Então, às vezes a pessoa chega no consultório, ela quer emagrecer, mas ela não traçou nenhuma meta, um planejamento. Existem alguns comportamentos que a gente tem e que nem percebe que atrapalham o nosso emagrecimento, que a gente chama de sabotadores, né? Podem ser situações, pessoas ou o nosso próprio comportamento que nos sabotam, que fazem com que nós queiramos emagrecer, porém agimos, às vezes inconscientemente, de forma contrária. E no coach a gente coloca à luz da pessoa esse comportamento. E às vezes ela fala assim, nossa, eu nem percebia que eu fazia isso. Tem algumas regrinhas que são básicas para você manter este comportamento? Sim, então a gente, primeira coisa é a gente identificar o principal comportamento. E o coach, então, ele é formado de várias sessões semanais. E nas sessões nós usamos ferramentas que são através de uma conversa, de perguntas, né? Que, sabe aquela pergunta que faz aquele... Nossa, entendi, não tinha percebido isso. E ali a gente vai descobrindo, através da fala da própria pessoa, o tipo de comportamento, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando quando ela tem aquele comportamento. E aí a gente trabalha essa questão de derrubar os sabotadores, através de pensamentos ou de comportamentos, ou de sabotadores externos. Sabe quando você começa a fazer uma dieta e alguém fala assim, de novo? Né? Isso é um sabotador. E se a pessoa guarda aquilo para ela, é uma das coisas que vão fazer com que ela não emagreça. Olha aí que bacana. E você estava me falando, Cláudia, que você não faz dieta nenhuma, não é? Sim, eu não tenho uma dieta prescrita. Regra. Aí sim, então eu fico muito mais focada no meu comportamento diante da minha alimentação. É o foco correto, né, que nós precisamos dar na hora de se alimentar. Então, eu não tenho hoje um plano alimentar certinho, mas eu hoje consigo fazer melhores escolhas em qualquer ambiente, que eu acho que isso gera qualidade de vida. A gente tem muito caso de gente que para de sair porque está de dieta, então não posso mais sair, eu fico em casa, eu não saio com meus amigos, eu não saio com a minha família, eu evito lugares onde vão ter comida. Isso é um comportamento sabotador, porque ela acredita que ela não vai saber se comportar naquele lugar. E no coach a gente desmistifica tudo isso. Olha, mas tem que sentar com ela aqui, viu, gente? Tem que sentar no consultório dela, conversar para você poder entender tudo isso que ela está falando, porque na realidade tem ali vários aspectos que serão analisados. Isso, analisados, trabalhados. Então a gente começa a trabalhar um novo comportamento semana a semana. Sempre a gente vai estar traçando uma meta, metas curtas, metas que são alcançáveis, né? Então a pessoa tem um certo tipo de comportamento, por uma semana, vamos trocar esse comportamento? Vamos fazer assim? E aí vamos. E ele começa a enxergar que aquela mudança gerou um emagrecimento sem sofrimento. E aí é onde a gente vai ficando mais animado e querendo muito mais, né? Seguir aquele plano, ter aquele tipo de comportamento, porque você começa a emagrecer praticamente sem sofrimento.
Exatamente, essa palavra, sem sofrimento, porque as pessoas, tem umas que falam assim, mas hoje é sexta-feira, hoje eu posso. Isso, é um tipo de comportamento também que a gente consegue identificar, né? E mudar isso no coach. Por quê? Porque o nosso corpo não sabe que é fim de semana. Isso é uma coisa que a gente criou, que a gente chama de crença. Igual a gente estava conversando antes, né? Quem disse que Natal é época de engordar? Então é porque a gente já tem essa ideia e a gente começa a se comportar a partir da ideia que a gente tem sobre aquele assunto, sobre aquela festa, sobre aquele alimento. Há pessoas que... eu não vivo sem chocolate. Vem pro coach que eu vou te ensinar a viver sem chocolate também ou comer de forma adequada. Gente, tem que vir aqui mesmo. Tem que vir aqui porque da forma como ela está falando, tá todo mundo entendendo. Mas tem que vir aqui, tem que fazer um agendamento para poder conversar com ela e fazer o seu protocolo. E em cima disso acaba virando um sucesso na vida dessa pessoa, não é? É isso mesmo. Então, várias pessoas falam que o coach de emagrecimento mudou a vida delas. Elas conseguem ver economia na compra, porque sem ninguém precisar ficar cobrando, colocando pressão, ela começa a comer melhor. Então, a compra vai ficar mais barata. Em casa, os filhos começam a ver a pessoa emagrecer de forma contente. Então já percebe que emagrecer não é sofrimento. Eu tenho vários casos de que as crianças não comiam salada, verdura, mas começou a ver um novo comportamento da mãe e começou a se interessar também. Hoje na casa todo mundo come. Relacionamento, esposo, esposa, sabe? O marido já começando a olhar, a elogiar, porque ela, além dela emagrecer, ela também está ficando cada vez melhor como pessoa. Que bacana! Vamos passar o endereço aqui, não é? Então, o endereço é aqui na Avenida General Vale, próximo ao pronto-socorro, no edifício Copa. Você pode estar ligando e agendando a sua avaliação para que eu possa conhecer um pouquinho da tua história com emagrecimento e a partir disso eu vou saber como te ajudar a emagrecer de forma consciente e sem sofrimento.